Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Facioli. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pelo seu tempo, pelos likes, né, que vocês colocam lá nas nossas redes sociais, né? Nós estamos lá no YouTube e Spotify e a gente, enfim, tem recebido comentários lá, o pessoal tem dito para a gente que gosta bastante, então muito obrigado pelo seu prestígio, espero que a gente esteja colaborando aí com a sua carreira, com a sua empresa, enfim, com a sua profissão. Enfim, nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, Facebook, Instagram, lá na Facioli Consultoria. Então, o podcast está no Spotify e no YouTube. E a Facioli está em todas as redes sociais, em quase todas as redes sociais, né? Porque tem um monte aí que a gente não conseguiu entrar ainda. Eu queria dar uma dica para vocês também. Se você gosta dessa questão de soft skill, a gente tem uma parceria com uma empresa francesa, se chama Performance, né? Então, todas as avaliações comportamentais que a gente utiliza estão lá. A Performance é quem desenvolveu. E eles têm um canal também muito interessante, um podcast que se chama Soft Skill Qui És Tu. Depois a Fernanda vai colocar lá direitinho para você acompanhar, mas é Soft Skill que você já conhece, QUI é S-TU. De tu mesmo, né? E aí tá em francês, mas é bom que você já treine o seu francês também, mas é bastante interessante para você acompanhar essa questão do soft skill, do autoconhecimento, é bastante interessante. É da nossa parceira francesa, a empresa Performance, né? Bom, hoje eu estou aqui com um grande amigo de novo, a gente só traz amigo aqui, nós já falamos disso, né? Eu estou aqui com o Claudemir Fogues. O Claudemir Fogues é gerente corporativo de recursos humanos e sustentabilidade da usina Ferrari. Daqui a pouco ele conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua trajetória. Claudemir, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Enfim, espero que você goste do nosso bate-papo aqui. Ô, Dimas, eu que agradeço, né? Primeiramente aí também dar uma boa tarde para os ouvintes aí desse podcast do Dimas. Sempre é um prazer estar com o Dimas, né? Também é um grande prazer e um privilégio ser considerado um amigo dele aí, além do aspecto profissional, também pessoal, né? Isso para mim é um privilégio, um amigo de uma pessoa tão grandiosa aí e que nos ajuda muito aí na carreira, né? Isso é um prazer para nós. Muito obrigado. O Claudemir, eu nem vou falar o seu currículo aqui, você conta para a gente um pouquinho do seu currículo. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui é assim, para ele contar da trajetória dele, né? Então, enfim, seria melhor até você falar desses 20 anos de experiência aí, ou mais de 20, né? Eu conheço o Claudemir desde que ele não tinha cabelo branco, então deve fazer mais de 20 anos. Faz tempo, acho que nós conhecemos no Itamaraty em 99, 2000, por aí, mais ou menos. Por aí, mais ou menos. Já tem 23 anos. Exatamente. O Claudemir tem uma história muito, muito bacana, né, de mudança de trajetória profissional, né? Ele, inclusive, compartilhou uma época lá com a Neiva, até que falou, eu queria trocar. Ele tinha falado comigo já, mas acho que ele falou mais profundamente com a Neiva. Ele falou, eu queria me aprofundar nessa área de RH, ele estava na área de segurança do trabalho, né? Sim, segurança, qualidade, na época também estava nessas duas áreas aí que eu trabalhava. Enfim, ele tem uma trajetória bastante interessante, vocês vão gostar muito do que ele vai contar aqui para vocês. Então conta pra gente aí, Claudemir, a sua história de vida, a história profissional. Dimas, como você falou, já são quase 30 anos de experiência aí, né? De trabalho já são até mais, né? Porque desde 13 anos que a gente trabalha aí efetivamente, né? Naquela época podia, né? Aquela época podia. Hoje em dia tem uma dificuldade, mas ainda é importante também que os jovens comecem cedo, né? Sem dúvida. Eu queria contar um pouquinho, né? Bom, primeiro falar da minha formação, né? Uma formação que eu tenho, assim, bastante gratidão de ter passado por ela, que é uma formação técnica, inicialmente, inclusive, né? Que foi na área de segurança do trabalho. Além do colegial, eu fiz também técnico de segurança do trabalho. Eu sempre falo que essa formação, apesar de ser um nível técnico somente, foi essa formação que me ajudou a trilhar minha trajetória, inclusive para direcionar minha carreira como gerente de recursos humanos, inclusive, tá? Depois disso, me formei também em administração de empresas na Unemat, Universidade Estadual do Mato Grosso.
Depois também, como sequência, fiz gestão de pessoas também na própria Nemate. Depois fiz uma especialização também na FEMA de Desenvolvimento e Gerencial de Recursos Humanos. Depois, por fim, fiz também um MBA em Gestão de Negócios na FGV, mais recentemente, né? E a gente nunca pode parar de estudar, né, Dimas? O próximo projeto meu já é fazer aquele curso, inclusive você que indicou, né? Que seria para membro de conselho de administração de empresas. Bacana. Então, esse é o próximo projeto que eu vou tirar do papel na questão de continuar a formação, aí buscando sempre galgar caminhos aí, né? Aprender sempre, né? Isso, sempre aprender. E a minha história de vida, ela é talvez uma história muito parecida com a maioria dos brasileiros aí, né? Que é uma história aí de sair de uma família simples, mas tentar crescer realmente na vida, como pessoa, como profissional, né? Então, acho que essa história que eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui, ela vai espelhar a história da maioria dos brasileiros, né? Que é um povo que tem que acordar todo dia, matar um leão por dia e correr atrás aí para conseguir sucesso na vida e melhorar a vida tanto dele quanto da família, né? Eu sou um menino da roça, sempre tenho prazer de falar disso, né? Menininho da roça lá, órfão de pai praticamente. Meu pai morreu, tinha 3 meses. Então, minha mãe me criou praticamente sozinha aí até os meus 12 anos de idade. Então, a minha infância e uma parte da adolescência foi realmente na roça, com a minha mãe cuidando lá. Uma família simples, né? Não vou dizer que passei fome, porque na roça a gente tem agricultura de subsistência e você consegue tirar grande parte do sustento dela, né? Mas as dificuldades eram grandes. Bastante abóbora para deixar a gente isso, abóbora, né? mandioca, cana, né? Então tem tudo isso que a gente consegue sobreviver através dessa agricultura aí, né? E assim, só que tem as dificuldades, né? Primeiro que era começar trabalhando cedo na roça, de fato, né? Desde 7 anos praticamente eu ajudava na lida do dia a dia. Isso hoje em dia pode parecer uma coisa muito fora do normal, né? Mas quem convive aí na roça até hoje ainda, desde aquela época até hoje ainda, sabe que as crianças começam a trabalhar realmente cedo para ajudar, né? Sim. Lógico que não vai exercer o trabalho de um adulto, mas de alguma forma ela sempre ajuda em atividades aí um pouco mais, menos complexas, né? Mais simples, menos arriscadas, mais simples, né? E eu sempre falo o seguinte, né? O meu primeiro trabalho de responsabilidade foi dirigir um caminhão, um carro de boi, na verdade, uma canga com 2 bois, né? Eu me lembro até hoje, Mimoso e Cigano, que eram os 2 bois lá, que era a canga de boi da minha avó, e para puxar banana do morro, que meus tios carregavam, e eu descia com esse carro de banana carregado com os bois lá, dirigindo os bois, na verdade, né? E aí a minha mãe, a minha avó e as minhas tias carregavam o caminhão lá embaixo. Eu subia de novo com ele vazio e carregava e descia de novo. Então esse foi meu primeiro serviço com responsabilidade de fato, né? Onde foi isso? Isso aí foi em Santa Catarina, interior de Santa Catarina. Você nasceu lá, não? Eu nasci no Paraná, na verdade. No Paraná. Eu sou paranaense de nascimento, mas com 2 anos de idade, praticamente, nós voltamos para Santa Catarina, que era a terra da minha mãe, na verdade, né? Meu pai morreu, a gente voltou para lá. Ok. E lá foi onde eu fiz a minha infância. Era realmente um lugar, uma zona bem rural mesmo. Energia elétrica, naquela época, não existia lá. Então, eu sempre falo até em família, né? A minha televisão era o céu, né? À noite que eu gostava muito de ficar olhando, era pro céu, olhando as estrelas. Achava bonito aquilo lá. Bonito até hoje, né? É difícil a gente ver na cidade. Isso. Né? Então, como era muito escuro, então o céu brilhava bacana, quando tinha a lua também cheia, era bem interessante ficar olhando. Então, a minha primeira televisão, que eu sempre falo, era o céu mesmo. Então, isso me abria, a mente minha ia longe, na verdade, né? Então, ali talvez já estivesse formando as minhas características aí para trilhar uma carreira, para ter objetivo na vida, né? Essas coisas simples aí. E então, também o trabalho árduo também, né? Que, enfim, da lavoura, da roça, etc. Né? Eu também vim de uma família assim, mas acho que eu tive sorte, porque meus irmãos mais velhos é que trabalharam para valer mesmo. Eu só peguei um pouquinho disso, né? E, assim, até para você falar, bom, esse não é o trabalho que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Isso aí. Então, Dimas, e assim, né? E lá nessa lida na roça, a gente vai aprendendo, né? Primeiramente, assim, a importância da responsabilidade, né? Na verdade, né? Porque a minha avó era uma pessoa muito durona, né? Então, ela fazia todo mundo trabalhar. Os meus tios e eu também entrava na roda mesmo para trabalhar e tinha que fazer o serviço bem feito. Então, não tinha... Ela era meio que um capataz, né? Ela era dura, sabe como é que é, né?
pessoal da roça aí. A minha avó também era viúva, então teve que criar um monte de filhos também. Tá. Praticamente sozinha aí durante muito tempo. Então a gente foi aprendendo a importância da responsabilidade muito cedo, né? E lá também, né, estudando, né, eu sempre falo, né, a vida da gente é uma coisa interessante. Quando você está apto a aprender coisas, em tudo que você faz, todos os dias, todos os instantes, você pode aprender alguma coisa, né? Sem dúvida. Então, até os medos que eu passava lá para ir para a escola, que eu sempre conto para meus filhos, que eu tinha que ir para a escola lá, eram 6 quilômetros de estrada, ia a pé todo dia, desde 7 anos de idade, né? Eu tinha que ir sozinho de manhã e voltava frio. Lá, para você ter uma ideia, o lugar chama Cova Fria. O que é cova na linguagem catarinense? É um buraco, né? É um buraco, Então, você vê um buraco no meio do monte de morro e parece que o frio descia lá, não saía de lá, não. É a morada dele. E lá era o lugar do frio, né? Tá então, certo. Ia para a escola com essa idade aí, desde criança, sempre aprendendo. A minha mãe sempre incentivava muito, apesar da minha mãe não ter estudado, nem completado a 2ª série, mas ela incentivava muito a gente a estudar, né? Desde criança eu fui incentivado a fazer isso e minha mãe cobrava muito nesse sentido, né? Então, até os meses que eu passava lá, por passar na matinha lá, que eu tinha medo de passar na matinha sozinho, passava correndo, aquilo lá me ensinava coisas que eu ia usar pro resto da vida, né? O medo de passar na ponte do Pedro Marculino, que a gente fala, né? O que é essa ponte? É uma história, né? Lá teve um rapaz que foi morto lá nessa ponte lá, e tinha uma cruz lá, então eu passava correndo todas as vezes lá, porque a gente tinha muito essa questão de ter medo dos mortos, né? Então isso aí foi me ensinando bastante coisa interessante. Primeiro que a gente administrar o medo, né? E saber que os medos vão tendo na nossa vida, que em todos os momentos da carreira. Hoje também, né? Isso, a gente tem medo constantemente, né? E acima de tudo também ensinar a gente a ter coragem, ter resiliência e saber que as dificuldades vão aparecer e você ter que transpor elas, na verdade, né? Então, essa história de vida minha, ela passa tem essa passagem aí da zona rural em Santa Catarina, e que eu tenho muito orgulho de contar isso para as pessoas. Inclusive, já levei todos os meus filhos lá para conhecer o lugar que eu fui criado. Todos já levei lá para conhecer, para ver passar as dificuldades. Um pouco de frio lá? Andar a pé também no caminho que eu fazia para a escola, para eles verem a distância que tem, qualquer dificuldade, né? Que hoje é tudo muito fácil, né? Exatamente. Então, tem tudo isso aí que é os importante. Recursos hoje são muito... E a gente, obviamente, não quer que nem os filhos, nem ninguém, né, passe por isso, né? Mas é importante ter essa marca de que isso já aconteceu e que às vezes a gente fica chorando por obstáculos que são muito menores que esses hoje, né? Sim. E aí, Dimas, depois saindo de lá, depois minha mãe casou novamente, eu fui para o interior do Paraná, aí já fui morar na zona urbana, na verdade, né? Aí já conheci que era cidade, a vida ficou um pouquinho mais fácil, mas não tão fácil, na verdade, né? Porque a família era simples ainda, né? Era simples. Meu padrasto era carpinteiro de uma barragem, então deu uma condição um pouco melhor de vida, mas mesmo assim tinha que correr atrás para realizar os sonhos, né? E eu tive várias passagens, desde 13 anos trabalhando. Eu sempre conto assim, né? Desde o bar do Marcão, né? Que era um bar conhecido na minha cidade lá, que foi um serviço que o meu pai arrumou, meu pai arrumou para mim através da amizade que tinha com o Marcão lá, para mim. Para você ter uma ideia, o meu serviço lá era entregar compra, na verdade, aquelas bicicletas cargueiras, né? Sim. Então, e até ali mesmo, eu sempre falo para meus filhos, falo para meus amigos, né? A dedicação e a criatividade das pessoas vai levando ela para galgar novos caminhos, né? Então, quando eu cheguei lá, entregava um bujão de gás em cada vez da viagem, né? Aí eu falei, mas eu posso levar 3 bujão, né? Posso levar 2 atrás e 1 na frente, né? Sim. Então, eu já foi um crescimento, já mostrei pro cara, ó, então deixa o pessoal comprar o bujão de gás, eu entrego só no final da tarde, levo os 3 bujões, faço uma viagem só. E isso aí, o que ele viu em mim? Viu que eu era um menino esperto, né? Logo, em vez de eu estar entregando compra e bujão de gás na bicicleta cargueira, eu estava atendendo no balcão já. Outro dia a gente falou aqui, Claudemir, com o Nelson, né? O seu Nelson da Core, né? Alimentos, né? E ele estava falando sobre essa questão de criatividade, né? Eu assisti o podcast dele também, Dimas. Bacana, hein? Uma história de vida muito interessante. Você deve ter ouvido ele falar dessa questão de criatividade, né? E assim, quando a gente ela precisa ser colocada em prática, né? Porque se você continuasse com o seu medo lá da matinha, né? Você não ia falar pro chefe lá nunca, falar, deixa eu entregar só uma vez por dia aí, porque eu levo os 3, né?
E, enfim, eu fico mais produtivo, vou fazendo outras coisas aqui, né? E, ao mesmo tempo, a empresa precisa te dar esse espaço, né? Para você, enfim, conseguir ter abertura para ser criativo, para contar, enfim, as suas ideias, né? Para a organização, para ela poder, enfim, dizer se aquilo é factível, se não é factível, né? Isso é muito importante, mas a gente, como eu falei, o aprendizado ele está todos os dias aí, a gente estiver apto a pegar ele. E você ter coragem, né? Ter coragem de mudar, ter autoconfiança que você consegue fazer as coisas, isso é muito importante, né? Então, a minha história, ela passa por esses movimentos aí, por esses momentos aí, né? Trabalhava de garçom também, nas horas vagas, gostava desse trabalho também. É um trabalho simples, mas para mim era gratificante, porque eu conhecia gente diferente, atendia gente bacana da cidade, né? Entendi. Então, você começava a ver um mundo diferente que te aguçavam os desejos para mudar de vida, né? Exato. Então, assim, dos 13 aos 18 anos, praticamente eu naveguei nessas funções aí, lá na cidade que eu morava, no interior de São Paulo, nessa época já, Teodoro Sampaio. Então, trabalhei no bar do Marcão, trabalhei de garçom também nos períodos noturnos, né? Nunca deixando de estudar. Depois fui trabalhar naquelas construção de casa do BNH também. Eu sempre falo assim, tudo a gente tem que sempre melhorar de vida. Eu fui contratado para ser servente pedreiro, bater massa mesmo, brita, areia, cimento, água e bate massa e tal. Falei, esse serviço é pesado pra caramba, no solzão rachando. Aprendi a tirar nível do solo, né? Com aquelas mangueiras de nível. Trabalhei 2 meses batendo massa, depois já fui promovido a ser ajudante de nivelador lá, quer dizer, já foi um crescimento de novo, né? Falei, tem que correr atrás, mesmo nas coisas básicas, né? Sim, sem dúvida. Então isso aí... E não se acomodar nunca, né? Nunca se acomodar. Então aquilo lá é importante, que estava moldando o meu jeito de ser, na verdade, como profissional, né? Que era sempre buscar melhoria, buscar crescer mesmo, né? Através de comprometimento, através de criatividade, inteligência também, né? Depois disso aí também fui trabalhar numa padaria, mesma coisa. Comecei como ajudante, depois de um tempo já tinha aprendido a fazer pão mesmo, cara. E fazia uns pão bacanas, viu? O pessoal adorava lá, viu? Mas se você fosse contratado, se estivesse passando por um processo de seleção, o pessoal fala, Claudemir, você não para em lugar nenhum, como é que é esse negócio, né? Como é que você fica mudando sempre de profissão? Às vezes a gente, não sei se isso acontece, né? Na Ferrari que você trabalha hoje, né? Às vezes a empresa ela acaba olhando para alguma pessoa que mudou muito de posição, né, e acaba achando que aquilo não é normal, né, que aquilo é anormal, enfim, e as pessoas acabam até perdendo oportunidades porque fizeram muito isso. Aconteceu com você isso ou não? Não, Dimas, porque essa fase da minha vida era aquela fase inicial, na verdade. Então foi dos 13 aos 18 anos nesses serviços aí, depois eu consolidei já a minha carreira, né? Então sempre onde eu passava, onde eu passei, fiquei tempo razoavelmente bom, assim, né? Entendi. Então, depois dessa história aí de vida lá no interior de São Paulo, nessas atividades um pouco mais simples, mas iniciando, realmente era para trabalhar mesmo, buscando sustento, e ali eu já ia aprendendo coisas, né? Aí sem esperar se formar que você não podia, né? Isso aí. Muita gente também não consegue, não pode. Como você falou no início aqui. Aí o meu primeiro trabalho registrado mesmo, aí já foi com responsabilidade mesmo de carteira registrada, foi numa usina, na verdade, né? Destilaria Auxílio, em Teodoro Sampaio, na área de laboratório, também como ajudante, safrista, ajudante geral do laboratório, né? E lá eu trabalhava no laboratório de entomologia. Não sei se todo mundo sabe o que é, mas fazer controle biológico. Meu serviço era aquele de limpar as tampinhas mesmo, era um serviço bem básico, né? E ali eu vi que eu precisava mudar de vida. Eu falei, eu tenho que pensar em coisas diferentes, né? Porque o serviço era bem pesado. E aí a empresa você acaba vendo uma série de outras oportunidades, né? A empresa maior tem uma série de outras posições, né? Que você acaba enxergando. Fala, acho que eu quero trabalhar naquela outra área ali, naquela outra aqui, né? Sim. Então, foi lá que eu comecei a gostar de usina, na verdade, né? Senti o cheiro da vinhaça. Achei que o negócio era bem interessante, né? Só como a minha função era safrista, acabou a safra, eu acabei saindo, né? Depois eu vou trabalhar passei um tempo numa barragem, que o meu padrasto, ele era barrageiro, né? Trabalhava em construção de hidrelétricas, né? Eu fiquei 2 anos nessa barragem. Também lá eu tive crescimento também na carreira. Entrei como apontador de máquinas, apontador de máquina, de pessoal e tal. E ali também já teve uma oportunidade para um outro serviço, que era auxiliar de seção técnica, que era
ajudar os desenhistas. Lembra aquele projetista com nanquim, aquele negócio todo? Lembro. Eu ficava tirando cópia daqueles projetos lá, o dia inteiro tirando cópia daquilo lá. Chamava auxiliar de seção técnica. E aprendi também, foi lá que eu aprendi a ter conhecimento de um desenho, por exemplo, de um projeto. Entendi. Isso aí me ajuda até hoje na minha vida, porque é um negócio que os jovens não têm muito essa oportunidade de aprender isso. Então, quando eu olho um projeto hoje, por mais complexo que ele seja, eu consigo entender o que está naquela folha lá, naquela planta lá, né? Então, isso aí, pra você ver, foi uma passagem na minha vida que também ajudou a consolidar minha carreira lá na frente, né? Lá adiante depois, né? Sim, bacana. Tudo aprendizado. Isso. Depois a obra realmente essa barragem acabou, aí foi aquele desligamento em massa, saí. Aí minha carreira em construção civil foi uma passagem muito breve, 2 anos, né? Acabou a obra, só todo mundo. Aí eu voltei, aí mudei para o Paraná de novo com meus pais, e lá eu voltei a trabalhar numa usina de açúcar e álcool. Aí foi aonde eu realmente vi que aquele era o meu negócio, né? Tanto é que eu entrei lá em 92 e estou de 92 até hoje trabalhando em usina de açúcar e álcool, né? Sim. Então eu entrei lá na Corol, né? Também como auxiliar de transportes. Aí também era mexendo... Já para a área administrativa. Área administrativa já. Fiz uma ficha lá, me chamaram, fiz uma entrevista com algumas pessoas, passei, né? E gostei da empresa, aquele negócio todo. Comecei a trabalhar auxiliar de transportes, fazendo parte de área de veículo, consumo de combustível, essas coisas aí, né? E apareceu uma oportunidade para trabalhar depois também num concurso interno lá, que era para ser departamento pessoal. Auxiliar de departamento pessoal. Aí você começou a migrar para RH. Foi aí que a minha história começou a migrar para o lado de recursos humanos, né? E aí eu trabalhei também lá, fazendo folha de pagamento, controle de pontos, essas coisas na usina lá. E depois apareceu uma outra oportunidade também, que era bem interessante também, um concurso interno também, que era para trabalhar numa parte de controle agrícola. Sim. Aí a pessoa que era responsável gostava do meu trabalho, falou, não, o Claudemir vai trabalhar com a gente aqui e tal, ele é bem dedicado, vou ensinar ele a aprender isso aí. Eu saí um pouquinho de RH nessa ocasião, né? Mas aquilo lá me ajudou muito a ter conhecimento da parte agrícola de uma usina, na verdade, né? Conhecer o que é um ATR, né? O que é um pó da cana, essa coisa mais agrícola do negócio, né? Que lá eu fazia, além do controle agrícola, fazia grafos também, fechamento de mensal, então eu entendia. E na época a minha chefe chamava Norma, era uma pessoa muito rígida. Com esse nome só tinha que ser, né? Com esse nome, né? De normativa, né, Dimas? Exatamente. Mas ela era uma pessoa muito solícita, né? Muito disponível para ensinar a gente, né? Então, isso foi uma passagem na minha vida muito bacana mesmo, cara. E também lá na Corol tem uma história interessante, né? Porque eu era uma pessoa muito tímida, na verdade, né? Sempre fui muito tímido, assim, né? E eu acabei o colegial nessa época, não sei o quê, aí eu pensei, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Eu pensava em fazer um curso técnico de prótese dentária, pra você ter uma ideia. Esse era o caminho que eu ia seguir, na verdade, né? Aí um rapaz lá, na verdade um conhecido, me falou, não, você tem que fazer técnico de segurança do trabalho. Você tem perfil para esse trabalho aí. Por isso que eu gosto de contar um pouco sobre segurança do trabalho, porque ele que me alicerçou praticamente a minha carreira dali em diante, né? Entendi. E a gente fala muito aqui, Claudemir, no podcast, sobre essa questão de escolhas, né? Se você sempre entender o movimento todo, o cenário todo, te ajuda muito a fazer boas escolhas, né? Então você tem a chance de ter mais sucesso na sua carreira se você fizer boas escolhas, né? Acho que você concorda bem com isso pela sua trajetória, né? Concordo plenamente, Dimas. E assim, e é difícil fazer escolha, né? Muito difícil, porque às vezes tem algumas opções, o que é o certo eu fazer, né? Mas aí, nessas horas, às vezes algumas pessoas podem te ajudar a decidir, né? Sem dúvida. Pessoas com mais experiência, acho que isso é importante, né? É bastante interessante essa questão, enfim, posição também de você ouvir outras pessoas, né? De você recorrer a outras pessoas. Você não precisa ter todas as soluções, né? Então, você pode, enfim, trabalhar com outras pessoas, perguntar para quem tem mais experiência, né? Qual é o caminho, como você fez com essa pessoa que você está citando aí, né? Então, e assim, né, Dimas, enfim, né, na ocasião, o meu amigo lá, na verdade, me convenceu a fazer técnico de segurança do trabalho, né? Eu fui para Londrina, estudava todos os dias à noite, pegava carona para ir, aquele negócio todo, e assim, fiz o curso, comecei a gostar e tal. Então, quando eu acabei de me formar, antes de eu acabar de me formar, inclusive, já fui efetivado, inclusive, na posição lá para
para segurança do trabalho na usina lá. Uhum. E por que eu gosto de falar sempre da parte de segurança do trabalho, dessa função? Porque na área de segurança do trabalho você conhece quase todo mundo da usina, você navega por todas as áreas da empresa, você tem acesso desde o diretor até o chão de fábrica, e ali você vai aprendendo coisas com as pessoas, né? Então, por isso que eu tenho orgulho desse movimento que eu tive na minha vida, nessa carreira. E assim, enfim, né? Foi o que me alicerçou praticamente a minha formação, né? Só que aí na Corol, né, uma usina que era uma usina pequena, de 400 mil toneladas de cana, né? E eu queria navegar mares mais profundos, né? Ter aí oportunidade de crescimento maior, né? Pareceu uma oportunidade também através de um conhecido que eu tinha lá no Mato Grosso, que daí já era para ir para a usina Itamaraty, que é uma usina que você conhece bem, né? Sim, conheço. Eu acho que eu te conheci lá, né? Isso, então eu saí lá da Corol de 400 mil toneladas, dormi num dia com 400 mil toneladas e acordei no outro com 7 milhões. Exatamente. Então a diferença era gritante, enorme, né? Cheguei lá, era uma cidade a usina, né? Então fui para lá e lá também tem tem uma passagem muito interessante na minha vida lá na Itamaraty, né? Cheguei como técnico durante o trabalho, assim, também trabalhando lá. E também através de sempre querer crescer, e de dedicação e de coragem, né? Depois eu migrei para a área de qualidade, né? E como que foi esse movimento, assim, né? Tudo na vida da gente, o que a gente faz hoje, ele pode ter reflexo amanhã, né? Na minha passagem pela Corol, lá no Paraná, naquela usina de 400 mil toneladas de cana, eu participei lá do programa 5S, que era um negócio novo no Brasil, né? Que era aquele negócio dos 5 censos lá do Japão, né? De qualidade, né? Mas lá eu participei como ouvinte, né? Como uma pessoa sendo treinada a praticar os 5 censos, né? E aí, passado um tempo, aquilo lá já era uma coisa que no Brasil estava se enraizando, a usina Itamaraty resolveu fazer esse mesmo movimento lá, né? De implantar qualidade lá na usina. 5S, ISO 9000 e tal. E aí ela promoveu também um concurso interno para pegar 2 pessoas lá para coordenar esse trabalho aí, né? E eu já tinha uma experiência do treinamento que eu tinha participado, né? Já sabia do que se tratava, sempre gostava né? muito de ler essas coisas também, qualidade. Desde a época da Corol tinha lido bastante sobre esse assunto aí, né? Isso é uma coisa importante, sempre fui uma pessoa muito curiosa, na verdade, né? Então, assim, quando estava chegando o termo CEO no Brasil, que era um termo, foi lá mais ou menos 2000, 99, 2000, que começou a se falar que era um CEO, eu já sabia, porque eu lia na revista, na Você S.A., gostava dessas coisas. Então já tinha um pouco do que era isso aí. Enquanto as pessoas nem sabiam, eu já sabia o que era isso, né? Isso é através da curiosidade, né? Então lá na Itamaraty não foi diferente. Através do meu perfil, assim, de relacionamento interpessoal e de querer crescer, Você já tinha perdido a timidez, então? Isso, já tinha perdido a timidez. Nessa época eu já tinha. Já deixei ela para trás lá no curso de técnico de segurança do trabalho. Não tinha como, né? Não. Apresentar o TCC, os trabalhos lá, eu já perdi a timidez lá mesmo, né? Deixei para trás já. E aí, que a minha autoconfiança também me levou a acreditar que eu tinha condições de participar desse concurso interno da Itamaraty, lá desse processo de seleção interno. E eu me inscrevi no processo de seleção. Na verdade, não me inscrevi. Na verdade, eu me inscrevi foi numa viagem que teve, que a empresa promoveu uma viagem para todos os líderes da área industrial, lá da Itamaraty na época, para vir aqui numa empresa do grupo Zilor, Zillo Lorenzetti. Usina ali na Barra Grande e na São José, na região de Jaú ali. Por que trouxe esse pessoal para cá? Para eles acreditarem que dá para fazer uma usina mais organizada, mais produtiva, porque não acreditava nisso lá. Não, mas não dá para fazer isso, isso é coisa de japonês, aqui não dá certo, que negócio todo. Aqui nós estamos no Mato Grosso. Isso, e aí organizou essa viagem e eu pedi pro gerente lá, doutor Pedro, deixa eu ir na viagem também, quero participar. Vamos lá, daí arrumou um lugar, vim na viagem, tal, que negócio todo, né? E conheci, vi as coisas, anotei tudo que o cara falava eu aprendi, que negócio, saí bem interessado no negócio, né? Aí quando nós voltamos lá, o Odécio também você deve conhecer bem, o Odécio Sartoreto era o presidente lá da... Era o CEO. Era o CEO, presidente lá da Itamaraty, e ele organizou uma reunião com todo mundo que veio na viagem, né? Para falar o que tinha visto, como é que era, o que era interessante, o que dava para fazer lá, que negócio todo. E aí tem aquela história, né, Dimas? Quem chega na frente bebe água limpa, né?
A hora que ele perguntou quem queria falar, foi o primeiro a levantar a mão. Tá. Né? Tinha lá gerente no meio, tinha supervisor, tinha um pessoal já Tá. mais uma alta patente, né? Aham. E eu tava mais simprão lá, eu falei, já vou falar logo, né? Já. Já entrei de sola no negócio, já levantei a mão primeiro e já falei um monte de coisa que eu tinha Entendi. visto, o Aham. que eu achava que dava para fazer na Itamaraty também, Entendi. que tinha de possibilidade, de oportunidade de Uhum. melhoria, que negócio todo. Então ali já acendeu uma luz para os responsáveis lá, Já tinha acabado aquele medo da, como é que chama? Mata lá? da Matinha, Da Matinha. E da Ponto do Pedro Marculino, né? Já tinha ido embora. Então, a administração de medo lá, Eu quando vou- era pequeno, vou falar, ela... Vou falar com o CEO aqui. Isso aí. É. E aí foi ali que abriram-se as portas para mim para a área de qualidade. Aham. Então, lá eu fui também um dos responsáveis pela implantação da qualidade na Itamaraty na época, Uhum. né? Programa 5S principalmente, também voltado para a certificação da ISO 9000. Entendi. E assim, esse seu... Eu estou pulando aqui, depois a gente volta. Esse seu conhecimento da área de qualidade também te trouxe aqui na Ferrari, que é onde você está hoje, né? Que você vai chegar daqui a pouco a fazer gestão dessa área também. Exatamente. Que é RH com qualidade, por Exatamente. exemplo, né? Aqui na Ferrari eu sou responsável realmente pela área de recursos humanos, pela de sustentabilidade, que engloba meio ambiente, qualidade, Aham. e também esse termo um pouco mais moderno, né, que é ESG, Exato. ações sociais, essa questão toda, né? Uhum. Então, sou responsável por isso. E essa passagem minha pela qualidade lá na Itamaraty foi o que me levou a assumir essas áreas aqui na usina Ferrari, né? Aham. Ter um crescimento, né? Entendi. E quando é que você começou a entrar para... Você já estava em RH, obviamente, na área de técnico, na área, enfim, de segurança do trabalho. E aí, como é que você migrou para RH, para gestão de RH? Assim, a migração para RH, Dimos, ela foi um pouco natural e foi um pouco planejada, na verdade, né? Aham. Natural porque realmente eu passei por aquela parte do DP lá na Corol e Tá. depois Tec Segurança, que é uma área de recursos humanos, basicamente, né? Aham. E também foi através da faculdade, né? Tá. Quando eu fiz o curso de administração de empresa na Unemat, Uhum. uma das aulas que eu mais tinha interesse era recursos humanos, realmente, né? Tá. Então foi a aula que eu me interessei mais. E lá tinha um projeto empresa júnior também, que aí montou-se uma consultoria, né, de Uhum. jovens, de alunos lá, para, Tá. através do professor, né, monitoramento do professor de recursos humanos lá, para a gente fazer consultorias, assim, de aprendizado mesmo em empresas da região lá, né? Uhum. A gente fez uma consultoria num frigorífico na época que chamava Ambi, era um frigorífico de frango grande lá. É. E a gente implantou lá algumas ferramentas de recursos humanos, uma questão de recursos humanos lá, né? Então foi aonde eu acendi realmente que eu tinha um desejo de ir para a área de RH, né? Tá. Desejo não quer dizer que você vai conseguir, né? Uhum. Aí que entra a história da Neiva no caminho, né? Tá. Foi numa conversa com a Neiva, que é sua digníssima esposa e Aham. companheira de longa data, né? Exato. Ela que é a dona da Facioli. Isso, ela que manda em tudo lá, né? Sem dúvida. Isso aí. E foi com ela que eu conversei, né, também aqui. Fiz uma reunião aqui em Ribeirão Preto, que eu acho que eu vim com o Hélio aqui, Carly, que também um amigo nosso aí, né? Aham. Me apresentou para ela. Eu falei trazer pra ela o que Hélio tinha... aqui também para contar a história. ele é um cara bacana você trazer aqui, né? Aham. Ele é o cara, né? Ele é gente Ele é o boa. cara, ele é o cara. É. E aí, a gente conversando com a Neiva, né? Nesse tempo aí, ela falou comigo, você vai precisar agora se especializar em recursos humanos, né? Uhum. Foi aí que eu comecei a fazer especializações em RH. Tá. Né? Então, assim, de uma forma resumida, foi aí que realmente eu entrei na área de recursos humanos. Entendi. E depois apareceu uma oportunidade também, né? Aham. Que foi, inclusive, uma indicação sua na época, Tá. lá em Nanuque, né? Minas verdade, Gerais, né? Minas Você Gerais, deve lembrar dessa história, né? Aham. O pessoal estava comprando usinas na região de Nanuque, Isso, Minas no Gerais, Infinity, Bahia, né? Espírito Santo, lá na Infinity. Aham. E precisavam de uma pessoa de recursos humanos que tivesse experiência em segurança do trabalho, né? Aham. Foi aí que você me indicou para participar de um processo de seleção. Exatamente. E o pessoal do Nanuque me chamou e deu certo, rapaz. E lá foi onde eu entrei de fato na área de recursos humanos, né? E aí depois você encontrou o Hélio de novo. Depois encontrei o Hélio, levei o Hélio para ser meu chefe. É verdade. Entendeu? Então, assim, é pra você ver como que as histórias vão se cruzando, né? Foi lá que eu entrei realmente na parte de recursos humanos mesmo, de uma usina. Eu sempre brinco assim, né? Eu fui contratado para ser gestor de recursos humanos de uma usina. Dali a 2 meses eram 2 usinas. Passados 5 meses eram 3 usinas. Passados 7 meses eram 4 usinas. Exatamente. Em 3 estados diferentes.
E o culpado disso aí foi você, Dimas. Fui eu? Você foi o culpado, hein? Que bom. Mas assim, foi uma passagem muito... Espero que eu tenha sido um bom culpado, né? Foi uma passagem muito bacana na minha Entendi. vida lá, né? Fiquei quase 8 anos lá nessa região, lá nesses 3 estados, Entendi. fazendo a gestão lá dessas 4 usinas lá na parte de recursos humanos, né? Uhum. Depois também, quando a empresa entrou em dificuldade financeira pela RJ, Tá. eu acabei assumindo várias responsabilidades diferentes lá. Uhum. Além de RH, também trabalhei na parte administrativa como um todo. Tá. Fiscal, contábil, TIs, financeiros, suprimentos, tudo mais, né? Quando todo mundo vai Controle embora, alguém agrícola, precisa tomar conta. Fiquei né? praticamente sozinho lá fazendo a gestão, né? Tá. Além de mim, na parte administrativa, tinha o gerente industrial também das 4 usinas Uhum. e tinha também o agrícola. Então, nós Tá. 3 fazíamos a gestão lá da região, Uhum. essas 4 usinas lá. Isso foi uma passagem muito interessante na minha vida, apesar das dificuldades do dia a dia, lá da rotina nossa de uma empresa em condições RJ, financeiras né? de RJ, né? Mas o aprendizado foi enorme, cara. Isso De me lá você fortaleceu foi demais. para onde? Aí eu fiquei lá, depois quando a gente realmente, eu vi que o projeto lá tinha chegado ao fim, Uhum. quis navegar novos mares, aí fui para BP, lá em Goiás, EDEA, né? Entendi. lá na área de recursos humanos, né? Bacana. BP é uma multinacional, você conhece, né? Sim. Bem estruturada aí, né? E eu trabalhei quase 2 anos lá. Uhum. Só que eu tinha também um objetivo, né? Que já tinha traçado na minha vida, que era trabalhar na região de Ribeirão Preto, né? Sim. Então eu passei esses 2 anos na BP, Uhum. que é uma empresa basicamente você, apesar de ser gestor de uma área, você segue processos bem definidos, né? Que a empresa já é bem consolidada, né? Uhum. E eu sou uma pessoa que eu tenho assim, uma certa avidez por criatividade. Eu gosto de ser criativo, né? Uhum. Eu gosto de implantar coisas diferentes, eu gosto de criar coisas. Tá. E isso era uma coisa que me incomodava um pouco na BP, porque lá eu era um seguidor de processo, né? Tá. Foi quando apareceu a Ferrara na minha vida, né? Tá. Foi assim que apareceu. Uhum. Um headhunter aqui de São Paulo me contatou, né? E ele sabia que eu tinha interesse de vir para a região de Ribeirão Preto. E ele me ligou um dia, eu estava numa reunião sindical lá em Goiânia, inclusive. Me ligou e falou: apareceu a usina que você estava procurando. Uhum. Numa cidade perto de Ribeirão. Eu acho que é a oportunidade que você estava procurando. Aí ele me falou da Ferrari, eu nem conhecia a Ferrari. Uhum. Que Ferrari é uma empresa muito conservadora, Sim. muito, assim, na dela, né? Muito... Low profile, isso, muito tranquilona, né? E aí apareceu ela na minha vida. Eu fui estudar um pouquinho o que era a Ferrari. Uhum. E aí foi onde eu vim para fazer a entrevista. Entendi. E você está há quanto tempo lá? Lá já tô 9 anos, vamos fazer 10 anos já na Ferrari. Ô, Claudemir, assim, muito interessante. É óbvio que assim, a gente precisa de 4 programas para contar a carreira inteira, porque é muito tempo, né? Já passou 15 minutos, Dimas? 15? Acho que já passou mais, né? Olha lá, a Fernanda tá rindo lá. Fernanda Falei demais, hein, Dimas? Não, tá excelente, enfim. É bastante interessante essa questão, enfim, da carreira. De fato, a gente acaba não conseguindo falar ela num programa só, mas a gente vai ter outras oportunidades aqui, né? Agora, qual que é assim, você falou, deu uma série de dicas aí no meio do caminho dessa conversa toda, né? Mas a gente sempre, se a gente pudesse fazer um resumo, quais seriam as principais dicas que você dá para quem está escolhendo uma carreira? Eu não sei ainda o que eu quero fazer, enfim, para onde eu vou, né? Que é muito difícil, de fato, hoje, assim, selecionar, escolher aquilo que você quer fazer, né? Tem gente que tem muita dificuldade. E também, assim, para quem já tem uma carreira, fala, eu tenho uma carreira, mas não tenho coragem de mudar, né? O que eu tenho que fazer? Quais são as dicas que você daria? A gente não fala conselho, porque, segundo o seu Nelson aqui, conselho, se fosse bom, a gente ganhar dinheiro com ele. Verdade. Mas dica, quais são os... o que você diria para o jovem, por exemplo, e para alguém que já tem uma carreira, mas não está muito feliz com a carreira dele, que aconteceu com você também. Fala, eu tenho a carreira aqui, mas não é essa que eu quero, não. É de passagem isso aqui. Eu acho que é importante, né, Dimas? As dicas são sempre, assim, são bem-vindas, né? Eu acho que na vida a gente depende de outras pessoas, de fato, né? E a gente aprende muito com pessoas mais experientes, né? Então, isso quem consegue identificar isso, dar valor a isso, ele vai, com certeza... Ter um bom ouvido para isso, né? Encurtar caminhos, né? As pessoas já passaram pelas dificuldades e conseguem nos ajudar, né? Sim. Eu acho assim, a primeira dica que eu dou para quem está buscando uma carreira, a primeira delas que eu sempre falo, assim,
Se ela conseguir fazer o que ela acredita que ela gosta, isso é o primeiro passo que vai levar ele para o sucesso, né? Uhum. Só que não só isso, né? Ele também tem que pensar que ele tem que fazer o que ele gosta, mas isso tem que estar alinhado com o que o mercado quer também, né? Tá. Porque às vezes fazer o que eu gosto não é o que vai me dar sucesso, né? Aham. Porque às vezes o mercado não está dando valor àquele meu gosto, na verdade, né? Aham. Eu quero ser administrador de empresa, mas né, é o que eu queria. Sim. Às vezes o mercado valoriza mais o cara que é agrônomo aqui. Então você pode fazer uma agronomia, por exemplo, mas não sair da área de fazer gestão de uma empresa, por exemplo, né? Uhum. Você pode ter uma formação e depois escolher a sua carreira através da formação, né? Sim, Então sim. acho que essas são dicas que a gente são básicas, né? A questão também do comprometimento, né? Acho que isso é muito importante. E é uma coisa que as pessoas têm perdido isso no caminho, né? Uhum. Que é o comprometimento com buscar o melhor resultado possível, né? Através do seu Uhum. trabalho. Isso é uma coisa que, principalmente, eu vejo isso muito hoje nos jovens, né? Uhum. A gente contrata bastante gente lá, então eu tenho aí visto que os jovens, eles não estão dando aquele valor realmente no compromisso que tem com o trabalho, né? Uhum. Então, acho que isso isso é valioso, desde sempre foi e sempre vai ser. Uhum. Porque as pessoas elas são enxergadas através do comprometimento que ela tem com o negócio, né? Sim, sim. O comprometimento, ele vai desde as coisas simples até as mais complexas, né? Uhum. Então, acho que isso são algumas das dicas que eu falo. A questão também do relacionamento interpessoal, né? Uhum. Acho que as relações humanas hoje, elas são muito importantes, né? Na vida da gente sempre foram, né? Sempre for, né? Mas, assim, para você ter sucesso no trabalho, o relacionamento interpessoal, a relação humana, ela é muito importante. Uhum. E também saber que você tem limites, né? Acho que a pessoa saber que tem Sim. limite é importante. Aham. Porque ela vai buscar ajuda de outras pessoas, né? Sim, sim. Eu sempre falo o seguinte, né? Todo líder é limitado, né, Dimas? O cara que vai liderar alguém, ele tem um limite, tanto intelectual, quanto físico, Uhum. quanto emocional, né? Sim. Só que só o meu limite mais o seu mais o outro aumenta muito o nosso limite, né? Sim, sem dúvida. E a gente vai conseguir fazer coisas muito grandiosas se a gente conseguir se unir com isso, né? Aham. Então, assim, eu acho que isso são as dicas básicas que a gente pode dar aí, né? Uhum, bacana. Ô Claudemir, e assim, você começou num RH lá atrás, né, que você falou, não é nem no RH, né, lá atrás você fazia a cópia, provavelmente, a hora que você estava falando que fazia cópia lá, era aqueles, como é que chama, projetos em papel azul, né? Isso, exatamente. Provavelmente, né? E trabalhou, enfim, em uma série de outras atividades, e essas atividades muito operacionais, né? Que davam muito trabalho para a gente fazer. Imagina lá para você fazer, por exemplo, um ACAT, né? Eu não sei se melhorou muito, porque quando a gente está falando de governo, isso não melhora muito, né? Quando a gente está falando da burocracia, isso não melhora muito. Mas era um processo muito arcaico, né? Assim como fazer conta, etc. Tinha uma série de coisas lá que no passado não ajudavam muito, né? A gente está falando, por exemplo, da nossa área aí, que é a minha área mais, a pesquisa de salários, por exemplo, você demorar quase 6 meses, a hora que termina a pesquisa não precisava mais dela, Já estava né? defasado, né, Já Dimas? estava defasada. Hoje você, enfim, faz ela em meia hora, né? Com a base de dados lá, você, enfim, consegue ter essa informação com muito mais rapidez. O quanto você entende assim que a área de RH especificamente, obviamente as empresas também, mas especificamente a área de RH evoluiu, né, nessa questão tecnológica, né? E aí a gente pode falar um pouquinho de inteligência artificial, por exemplo, mas principalmente essa questão de tecnologia. E o quanto você entende que as empresas e os seus colegas aí da área adotaram isso, né? Tem muita resistência ainda, as pessoas de fato acham que esse negócio é coisa de outro mundo ainda, que isso vai passar, é moda, ou as empresas têm adotado fortemente essa questão de tecnologia, de novas tecnologias, inteligência artificial e todas as outras coisas afins aí. Dimas, eu acho assim, a resistência ela foi muito maior há um tempo atrás, agora ela está sendo quebrada porque o sistema é implacável, né? Uhum. Ou você entra na onda mesmo ou o mar vai te engolir, né? Exatamente. Então, assim, hoje essa questão do avanço da tecnologia em todas as áreas, mas também falando da área de recursos humanos especificamente, ela é um caminho sem volta, né? Não tem como você, você trabalhar sem ter a tecnologia envolvida, né? Uhum. Desde o recrutamento e seleção de pessoas, né? A inteligência artificial consegue te dar um perfil de candidatos muito alinhado ao que você está buscando rapidamente, né? Coisa que você demoraria horas para você
traçar o perfil, escolher os currículos lá, a inteligência artificial já te dá isso praticamente em minutos, né? Então, acho que esse caminho ele é sem volta, né? E eu acho que o empresariado brasileiro, de forma geral, está entendendo que esse caminho é sem volta. Os profissionais também estão entendendo, né? A gente tem inteligência artificial hoje em dia, né? Ela não vai ocupar o lugar do ser humano, na verdade. Isso aí não tem... O ser humano, ele é único, na verdade, né? Mas o que ela vai fazer é trazer a facilidade, né? Sim. Trazer realmente uma facilidade, uma agilidade nos trabalhos, né? Às vezes fazer os trabalhos mais operacionais da coisa, mais difíceis, para que a pessoa possa usar a mente dela para coisas mais estratégicas, né? Sim, sim. Então, esse caminho da inteligência artificial, ele é sem volta, né? Como se for da pesquisa de clima organizacional, você tem uma pesquisadora, um sistema que está praticamente online, na verdade, né? Você tem informações ali que são geradas instantaneamente. Sim. Precisa fazer uma pesquisa de um cargo, você tem informação ali de uma base de dados imensa, de várias empresas, vários setores, vários segmentos, né? Isso é tudo através da tecnologia. Sem ela, você não consegue fazer isso, né? De fato. Acho que esse é um caminho sem volta. E o jovem tem que saber lidar. O jovem vai ter mais facilidade, na verdade, e ele já sabe isso, né? O profissional mais experiente tem que saber que esse é um caminho sem volta, tem que aprender a lidar com isso, né? E aí eu acho que ele tem que aprender com o jovem, né? Tem que aprender com o jovem. Tem que aprender com o jovem. A gente, enfim, tem uma dificuldade. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de usar todos os recursos que tem no celular. Eu não sei quais são todos os recursos que tem aí. Eu uso o básico, né? Mas as pessoas mais jovens resolvem todos os problemas aí com uma facilidade imensa, né? E é uma grande oportunidade de quem tem mais tempo, mais vivência, né? Aproveitar tudo que está aí, fazendo essa conexão, né, com os jovens ou com o que a gente está falando de tecnologia, né? Sim, não, eu acho que isso é muito importante, né? Realmente, a gente tem um pouco mais de idade, tem um pouco mais de dificuldade, mas se você dedicar a estudar, se for atrás de aprender, ali você vai conseguir também lidar com essas ferramentas aí de uma forma mais fácil, né? Sim, sem Mas dúvida. o jovem vai te ensinar, com certeza. Os filhos ensinam a gente em casa, né? Exatamente. Você compra uma televisão nova, 2 minutos eles estão sabendo tudo da televisão já, né? Exatamente. Isso que a gente demora anos para aprender, né? E a gente, enfim, fica lá tateando, né, até hoje. Claudemir, eu sei que você responde pela área de ESG, a gente já falou um pouquinho disso lá na Ferrari, né, sustentabilidade. Como é que você vê isso? Essa também, o ESG, que a gente já conhece há muito tempo, né, separadamente, né, sustentabilidade, a questão de governança e a questão de responsabilidade social. Talvez isso estivesse tudo separado, agora o ESG conseguiu juntar tudo isso, porque de fato isso faz parte do mesmo balaio, né? Nós estamos falando exatamente da mesma coisa, e você responde por essa área lá na Ferrari. E como é que é isso? Que trabalho é esse, né? Conta pra gente, assim, das pessoas que não tem muita afinidade com esses termos, né? O que é isso? Que trabalho que é esse? E o que as empresas, especificamente, o que a Ferrari tem, em que caminho que a Ferrari escolheu para trabalhar com a questão do ESG? O ESG, na verdade, ele sim, nada mais é, como você falou, que é aquele conceito de sustentabilidade, né? Na verdade, você tem os pilares lá, financeiro, econômico, social, né? Que mapeiam aí a existência de uma empresa, né? No jeito moderno de ser uma empresa, na administração moderna, né? O ESG, ele hoje é uma sigla, né, que está sendo muito utilizada aí no mundo corporativo, né? Lá na Ferrari, a gente tem também nos preocupado e trabalhado com voltado a atender esses anseios aí, principalmente, né, da sociedade hoje em dia, de que você tem uma empresa que cuida do meio ambiente, que tenha governança para ela se tornar perene, né, perpetuar a empresa, né, e que tem aí realmente a questão socioambiental muito enraizada, né. Só que a gente tem que tomar um cuidado com os modismos, né. O modismo ele é um negócio que, às vezes, ele causa muito estrago nas empresas, né, tanto culturalmente quanto financeiramente, né. Então, a gente tem feito trabalhos lá, mas assim, com bastante pé no chão, na verdade, né. Porque, assim, até na história do nosso setor sucroalcooleiro, e a Ferrari não podia ser diferente, esse conceito já está bastante enraizado há muitos anos, na verdade, né? Sim. O setor cuida do meio ambiente, já tem
práticas ambientalmente corretas há muitos anos, na verdade, né? O agro, de uma maneira Isso, geral, o agro de né? forma geral, né? Uhum. Então, essa questão de meio ambiente aí, questão social também, inclusive, antigamente, o social no setor de coqueleiro era muito forte, né? As empresas tinham muito investimento aí social, inclusive, com relação a isso, né? Talvez E continuam tendo, né? Na verdade, quando você fala de meio ambiente, é essa questão social, do entorno e, obviamente, do tratamento das pessoas, né? Ele tá envolvido, né? A gente fala, por exemplo, muito no social de salário justo, de dar assistência para as pessoas, né? Então, dificilmente você não encontra uma empresa que tem um plano de assistência médica, que tem um restaurante, que tem um transporte para os funcionários, por exemplo, que tem essa questão da preocupação, e não só da preocupação, mas da gestão de carreira das pessoas, né? Então, tudo isso acaba, enfim, atendendo a esses requisitos, que são os requisitos de sociais e de governança também, né? Sim, e é importante você falar isso aí, porque assim, a questão ambiental e a questão social no setor de coqueleiro estava bem já difundida e bem enraizada, né? Talvez a questão de governança ela é um pouco mais nova, na verdade, né? Porque no Brasil ainda tem muita empresa familiar, na verdade, no setor. E agora as empresas familiares estão passando por processos de governança, né? Porque a empresa ela tem que passar por esse processo porque ela quer se perpetuar, né? Sim. Então, para se perpetuar, ela tem que ter um processo de governança aí, de sucessão bem estabelecido, né? Sim. Que pode ser sucessão familiar, de fato mesmo, ou sucessão através de profissionais de mercado, né? Então, isso é uma escolha da gestão lá, mas ela não tem como ser feita sem um processo de governança bem estabelecido, né? Sim. E para o próprio empregado, né, entender, né, ter muita clareza em relação ao que a empresa faz, né? Então, hoje a gente, enfim, a gente sabe, né, a Ferrari também tá na mídia social, né? Depois você fala um pouquinho sobre isso também. Mas as pessoas querem saber, né? O que você faz, né? Enfim, você agride o meio ambiente, você defende o meio ambiente, você preserva o meio ambiente, e assim, quais são as ações dos diretores em relação à governança, né? Mesmo que eles sejam familiares ou, enfim, sejam de mercado, não interessa muito, mas você respeita a lei, né? Todas as leis, né? Não estamos falando só de meio ambiente, mas você paga os impostos direitinho, né? Essa questão toda de governança está relacionada a isso também, além, obviamente, dessa que você citou, que é deixar a empresa perene, né? Então, a governança vai permitir que a empresa também Se perpetue, né? Se perpetue, né? É importante, mas é assim, e realmente, a questão de governança, ela passa por todos os pilares que você falou aí, e na Ferrari isso aí está bem consolidado, assim, a gente tem práticas muito consolidadas da questão ambiental, né? Já faz muitos anos que não se queima cana, na verdade. Então, quando você vê um incêndio num canavial, você pode ver que ele foi criminoso ou foi acidental. As empresas não queimam mais cana para cortar cana, né? Então, isso é uma coisa que ainda às vezes a sociedade enxerga imaginando que foi a usina que colocou fogo na cana. Não existe mais isso. E ela acaba é um prejuízo, fazendo, na verdade. Ela acaba fazendo um trabalho, inclusive, entre as usinas, né? Sim, que é de prevenção, né? Isso, que a gente tem um PAN, né, que chama Plano Auxílio Mútuo, que é para combater o incêndio, fazer coisas de prevenção realmente. Tá. De vigilância, inclusive, né? Para ver se não evita, né, um incêndio criminoso, por exemplo, né? Ô, Claudemir, e assim, a questão de carreira dentro de uma usina, né? Uma pessoa que quer trabalhar numa usina hoje, o que ele pode... Qual seria uma carreira, né? Ou quais são as oportunidades de carreira que ele tem, né? Porque a gente tem diversas áreas, né? Se a gente for falar específica, 3 grandes áreas, a área agrícola, a área administrativa e a área industrial, mas dentro de cada uma dessas áreas tem áreas bastante distintas, né? Por exemplo, na área agrícola, a gente tem toda a área de tecnologia agrícola, né? Agora que, enfim, são cargos novos, né? Que nem existiam no passado. O que uma pessoa pode esperar de uma carreira numa usina de açúcar e álcool? Ô Dimas, desde das funções básicas, a usina, a grande parte da mão de obra ela é muito da operação realmente, né? Operação agrícola e operação industrial, né? Mas assim, tem uma gama de carreiras enorme, né? Desde curso de técnico açúcar e álcool, por exemplo, curso de técnico químico que trabalha no laboratório, cursos de administração de empresas, contabilidade, pessoas com especialidade em setor fiscal, por exemplo, tributário, além da formação de agronomia, formação de engenheiro de alimentos, engenheiro mecânico,
profissionais realmente, mecânicos, eletricistas industriais, eletricistas automotivos. Sim, então você conhece muito bem a usina, você sabe o tanto de carga e função que tem uma usina, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Onde tem usina é uma grande oportunidade para os jovens entrarem em empresas que são bem consolidadas, com muitas oportunidades, né? E com grande espaço para aprendizagem. Muitos espaços. Também, né? A gente tem programa de formação lá na Ferrari, por exemplo, juntamente com o Senai lá, que é para formar uma mão de obra realmente de mecânica, manutenção automotiva, jovem para o processo de produção industrial, eletricista e eletrônica industrial também. Então, assim, as carreiras são infinitas numa usina praticamente, né? Tem jovem aprendiz também. Jovem aprendiz também, que, assim, para vários. A gente tem eletricista, jovem aprendiz, tem jovem aprendiz na parte de TI. Também uma área muito importante em usinas também, porque a usina tem vários sistemas, né? Muito complexos, conectados, que depende realmente de profissionais de TI. Ciência da computação, engenharia de computação, analista de dados, analista de sistemas. Então, assim, a gente está, por exemplo, a gente tem lá agora está buscando profissionais para a área de tecnologia de informação nossa de TI. Então, hoje em dia, com o advento do home office, né, por exemplo, e essa área ela é muito propícia a isso, você pode contratar pessoas trabalhando em São Paulo, por exemplo, para trabalhar na usina, mas ficando na casa dele em São Paulo. Pode até fora do Brasil, por exemplo. Então, e a gente tem sistemas específicos, né, em usina, que às vezes depende de profissionais que o mercado às vezes não tem esse profissional. Então, a empresa tem que buscar, às vezes, longe da nossa região ali, né? Então, assim, são exemplos de carreiras que podem ser trilhadas em usina. A parte agrícola em si, principalmente, agrônomo, por exemplo, começa um processo de trainee, de estagiário, aí pode ser um supervisor de colheita mecanizada, por exemplo. Então, assim, um supervisor de produção agrícola, para trabalhar com variedade de cana, questão de solo, essas coisas. Pode ser o gerente, né? Aí o cara sai um pouco da área técnica e vai para a área de gestão, né? Uma área mais já diretiva da coisa, né? Bacana. Aí já a cabeça tem que ser voltada para custo, para orçamento, para questão de produtividade, para tecnologia agrícola, avanço de tecnologia. Então, para você ver, o cara se forma agrônomo lá na faculdade, pensando que vai mexer com a cana, vai mexer com dinheiro depois, né? Exatamente. Então, assim, tem N oportunidades numa usina de açúcar e álcool, né? Bacana. Claudemir, a última pergunta, a gente já está indo para o final aqui, você viu que passa rápido o tempo. Que penas, hein? Que pena, hein? Não, que mas pena, a gente marca tem que voltar umas 4 vezes aqui. Vamos marcar outros papos, fiquem tranquilos. Se Deus quiser. E quando é que a Silvana entrou na tua vida? Eu sei que você é casado, tem filhos. Né? Silmara, desculpe. Silmara, olha, errei o nome, ela está aqui, gente. Desculpa, Silmara. Ainda bem que é parecida, hein, Dimas? Ainda bem que ela está aqui, ainda né? Ainda bem que é com Sil também, né? Como é que é a família? Conta um pouquinho, rapidinho pra gente. Ô Dimas, na verdade, sim, a família é o nosso esteio, na verdade, né? Eu acho que qualquer carreira, qualquer vida que você queira ter ela bem sucedida, ela vai passar pela família, não tem como, né, cara? A solidez da família é o que vai ajudar demais. Então, minha carreira aí, né, quero galgar outros caminhos ainda, mas chegar onde eu cheguei aí sem a esposa que eu tenho, sem os filhos que eu tenho aí, sem a família que eu tenho, ia ser praticamente impossível, né? Na verdade, né? Inclusive, uma época da minha vida, quando eu comecei a namorar, eu tava querendo parar de estudar. Eu nunca te contei isso, não, né? Não, nunca contou. Tava querendo, não estudar mais não, quero jogar bola, quero aquelas coisas de jovem, né? Sei. Só que eu comecei a namorar muito cedo, né? Aí a namorada falou assim, se você não voltar a estudar, se você não continuar o seu estudo, não vai poder namorar comigo não, minha mãe não vai deixar. Olha. Aí foi Isso é que é incentivo. Aí foi um incentivo, né, Dimas? A namorada era bonita, não posso perder, né? Então, exatamente. E aí foi com essa que eu casei, viu? Então estamos aí, né? Uma boa escolha também é escolher bem o seu parceiro, né? Seu parceiro de vida, né? E os filhos estão bem encaminhados também. Inclusive, a Neiva até me ajudou em algumas passagens aí disso também, né? Você sabe um pouco disso, né? Sei, sim. Não só fisicamente na questão aqui de minha filha em Ribeirão, às vezes, para ficar alguns dias na casa de vocês lá, mas também na questão das escolhas, na verdade, né? Ela nos ajudou a pensar, né, se realmente o curso que a Bárbara queria fazer, se
se era importante, se às vezes podia ter coisa diferente, porque você fica naquele anseio lá, né? Sem dúvida. Então isso aí também tem essa passagem aí pela nossa vida. Então os meus filhos estão bem encaminhados hoje. Minha filha já estuda em São Paulo, já está bem encaminhada. O outro meu está fazendo também aqui em Jaboticabal, também está encaminhado. Esse vai trabalhar em usina, eu estou achando. Seria um prazer e um privilégio muito grande se ele direcionar a carreira dele para o mesmo tipo de negócio que Você escolheu, que a gente né? tem feito a nossa vida aí, né? Esse é da roça mesmo, esse é peão mesmo, esse aí gosta do que ele faz. Então não tem a Tá dúvida. fazendo agronomia, então tá gostando e tal. Que bom. E o outro pequeno, que é o de 13, o Lucas ainda é uma incógnita, né? Ainda não sabe o que quer fazer, não. Mas esse aí eu acho que vai pro lado da computação, essas coisas tecnologia. assim. Tecnologia. Gosta, é bastante inteligente, eu acho que tem um caminho, acho que com esse sentido aí. Que bom. Claudemir, muito obrigado pela sua presença aqui. De novo, a gente vai marcar um outro bate-papo para você contar mais história para a gente. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo prestígio. Espero que você tenha gostado. Deixe lá o seu like, deixe o seu comentário. Se não gostou também, pode falar, não tem problema nenhum. Enfim, espero você no nosso próximo programa. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, eu que agradeço aí, na verdade, o convite, né? É um imenso prazer ter participado. Como o Dimas falou, se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, aponta também que nós vamos buscar sempre melhorar, né? Como eu falei desde o início, a melhoria é o caminho para o sucesso, né? Eu estava esquecendo, deixa seu contato para as pessoas, se eles quiserem falar com você, enfim, ou no LinkedIn, onde é que você está? Eu tenho o LinkedIn é claudemir.fogs, né? E o Instagram também, que é Claudemir Fogs. Vai me achar no Instagram e no LinkedIn lá facilmente. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Um abraço a vocês. Abraço a todos.